Balotelli no Corinthians. Bessone, explica, por favor. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. É isso, o Ramon Dias está no Rio de Janeiro, chegou ontem à tarde. O seu filho também, Emiliano, chegou também à tarde da Espanha. E, se eu não me engano, o Ramon chegou da Argentina. E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Corinthians, né? Muita informação, né? Algumas notícias boas, o Corinthians agora tem treinador. O Corinthians está no mercado atrás de jogador, né? Atrás de jogador de peso, né? Balotelli seria um desses jogadores. Tem empresa querendo colocar Gabigol no Corinthians, né? Ficou curioso? Fique no vídeo até o final, já deixa seu like, compartilha o vídeo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Band Esporte, link na descrição. Pois é, pessoal, o Corinthians, você sabe que é uma máquina de fazer dinheiro, apesar de não viver uma situação financeira boa, mas é o segundo time no Brasil que mais arrecada, é uma potência, né? Se organizar, pessoal, diga você, com certeza, não tem pra ninguém, né? E já tem jogadores aí sendo especulados, porque sabe que o Corinthians é uma vitrine, né? Balotelli seria esse jogador, a mídia discute se seria uma boa ou não, os pontos pró, os pontos contra, né? Vocês sabem que todo jogador tem os pró e contras, o que será que a mídia falou? Gabigol, né? Tem a situação de Gabigol, empresa querendo colocar o fim da força Gabigol no Corinthians, né? Gabigol que já demonstrou seu amor que tem pelo Corinthians. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo. Créditos mais uma vez, Band Esporte. Volto a lembrar sempre, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar aí, pessoal. Foi visto lá no hotel do Corinthians em Copacabana e reuniu lá um bom tempo lá com o Fabinho Soldado, presidente Augusto Melo, e eu imagino que as últimas situações lá foram alinhadas. Então não se espantem se o anúncio acontecer daqui a pouco, durante a tarde, até antes do jogo, porque eu até cheguei a perguntar, pode ser que aconteça de anunciar antes do jogo? Sim, pode ser. Então isso, não se espantem se rolar então esse anúncio. O Corinthians joga às 7 horas da noite lá no Rio de Janeiro. E esse lance do Balotelli, vocês estão vendo alguns lances dele aí, ele jogando pelo Adana, que é um time pequeno da Turquia, não é um dos gigantes, pelo contrário, lá da Turquia. Quem joga ao lado dele ali, o outro que está ali perto dele, é Speed Mendonça. Lembra dele ou não? Lembro, claro. De 2015 no Corinthians, o Speed Mendonça está lá também. Os dois são brothers, então imagino que tenha uma resenha ali entre os dois sobre o Corinthians. E como que vai chegando esse nome? O Balotelli foi oferecido, como mais ou menos aconteceu um tempo atrás com o Flamengo também. Tem pessoas no clube que são a favor, muito a favor, tem pessoas que são completamente contra, muito por conta de algumas situações do tipo. Ele está com quase 34 anos, faz 34 mês que vem. O histórico dele fora de campo, não precisamos dizer. O Balotelli está aí as suas imagens, agora nas férias deu uma viralizada, tudo bem que é férias é férias, mas deu uma viralizada lá, ele um tanto quanto mamado, vamos falar o português. Opa! Um tanto Como quanto assim? Mamado, e aí viralizou, tudo bem, férias, ele caindo no chão lá, numa rua, acho que na Itália lá, no chão, os amigos dele puxando ele. Pô, tem gente Foi na agora. Itália fazendo esse tipo de coisa. Levanta aí, filho. Foi agora, faz 5 dias isso, 10 dias ele lá no meio da rua, os caras puxando ele do chão lá, completamente mamado. Mas repito, é férias, ok, mas teve essa cena agora que viralizou. Então é um cara de quase 34, as informações financeiras que ele custaria alguma coisa em torno, são 2 anos de contrato, e seria alguma coisa em torno de 60 milhões de reais, pouquinho menos, 57 milhões. 1,5 milhão de salário por mês e um bônus, essa informação agora mesmo, do Bruno Andrade, que é um especialista em mercado de transferência, 9 milhões que ele quer por bônus por ano. São 2 anos, 18 milhões, mais 1,5 milhão vezes 26, porque aqui no Brasil temos o 13º, está dando mais ou menos 57 milhões em 2 anos. Eu, sinceramente, eu acho tudo isso um enorme devaneio. Se eu sou presidente do Corinthians, eu não faria isso. Aliás, convenhamos, ninguém oferece um Balotelli aos 34 anos para Leila, por exemplo, né? Por que será, né?
porque certamente ouviria o não, se é que ela atenderia o telefone. Mas no caso do Corinthians, nessas loucuras todas que o clube está vivendo, essa é só mais uma, e não me espantaria também que se eles aceitassem, viu? E se isso acontecesse, se desse certo, porque realmente nós estamos falando de uma administração que esse tipo de coisa, de tudo que está acontecendo, seria só mais uma. Mas eu acho que um clube que está devendo um mês de direito de imagem, esse é o momento, é o atraso da vez, né? Um mês de direito de imagem, a CLT está em dia, certamente com muitas outras partes descontentadas, como comissões de empresário, jogadores que aceitaram vir para o Corinthians, certamente tem comissões ali de empresários que estão atrasadas, além dos outros atrasos todos. Me parece um cenário que se eu sou presidente do Corinthians, eu falaria não. Mas eu repito, essa administração passa longe ali muitas vezes da coerência de um norte ali, então não se espantem se isso acabar acontecendo. Mas é isso, a princípio oferecido, os números estão mais ou menos já rodando por aí, e eu não faria isso. Tirone, audiência, eu sei que eu estou indo contra a maré, de muitos torcedores, não todos, não é uma unanimidade, obviamente, mas tem muito torcedor que vai pelo lado lúdico da coisa. Pô, é o Balotelli, vai meter gol aqui no Brasil. Aí estão usando agora o exemplo do europeu que está lá no Criciúma, que está me fugindo o nome agora. Ele veio aí, está deitando não, mas está indo fazendo seus golzinhos ali no Criciúma e tal. Mas eu não vou nessa parte lúdica, estou tentando ser um pouco mais realista nessa hora. Eu queria muito que a diretoria do Corinthians, por exemplo, não recebesse a visita como recebeu agora do Garro, do empresário do Garro, do staff dele, empresário, advogado, falando, quero tirar ele daqui. Tentar entender por que essas pessoas nesse entorno do Garro, que é um cara tão importante hoje, estão querendo tirar ele do clube. Talvez é mais importante se acalmar essas pessoas, manter um ambiente legal para os outros 30 jogadores que já estão lá, do que tentar trazer um outro. Mas também, beleza, eu entendo a paixão, o torcedor se vê ali com um cara desse tamanho, que foi importante muito na Europa, tá vestindo a sua camisa e aquilo dá uma empolgada para o torcedor. E para finalizar, eu fui levantar aqui, o Corinthians no ano passado fez 73 jogos no ano. Nos últimas 6 temporadas, o Balotelli fez 128 jogos. Só no Paulista são 16 jogos. E ele, na temporada agora da Turquia toda, ele fez 16. No Paulista, os 16, só a primeira fase são 12. E ele fez na temporada na Turquia 16. Então, eu peguei os últimos 6 jogos, 6 temporadas, deu 120 e poucos jogos. O Corinthians só ano passado fez 73. Então, nós estamos falando de um jogador que não joga tanto, num calendário caótico como o nosso, fazendo quase 34 anos. Sinceramente, eu não faria esse devaneio, mas, repito, tem gente lá no clube que certamente vai fazer. Vamos mostrar uns números aí do Balotelli nessa temporada. O Vessone já falou de alguns. Olho na tela aí, com os números do Balotelli na temporada. Massa, são 16 partidas, como o Vessone falou, são 7 gols e 1 assistência. Ele está jogando lá no time pequeno da Turquia. E aí o Vessone falou toda a questão da grana envolvida nessa brincadeira, que por enquanto, claro, é só um oferecimento. Então temos aqui o Balotelli, quer? Mas por enquanto no Corinthians também ninguém negou. Se o Balotelli fosse um monge tibetano, né? Se ele, sei lá, vivesse na clausura, né? Se ele tivesse algum cuidado com a carreira dele, com as relações que ele tem disciplinares, eu até poderia pensar em algo, né? Falar, bom, o cara tá lá, vem cá, joga aqui um pouco, talvez dê um pouco de esperança pro torcedor, mas não tem a menor condição, né, de se pensar em algo assim, num jogador que vira e mexe é expulso. Ele foi expulso no último jogo dele lá, no Campeonato Turco. O Vessa estava me mostrando aqui os detalhes, né? Então, gente, é um devaneio mesmo, é uma loucura. Mas o futebol, cara, o futebol aceita tudo, tem a paixão, tem o torcedor que está nesse momento aí desesperador do Corinthians. Em tese, tem tudo para piorar ainda mais o que está ruim, né? Porque como que você vai dialogar com o Balotelli, explicar para ele como é que funciona, como vai ser a relação dele com a arbitragem, com o técnico, com os colegas, né? O que chega nesse pacote com o Balotelli? Não é um jogador
Não é um jogador que você contrata aí, o Firmino, por exemplo, né? Também está em final de carreira, está lá no mundo árabe, um centroavante e tal. Você vai lá, busca o cara, vem cá, se aposenta aqui, para aqui, fica aqui no Corinthians, joga mais 1 ano, 2. Nem é pela compleição física dele, porque pelo que a gente viu lá, ele é muito forte, pode se adaptar. Mas me incomoda assim nesse momento em que o Corinthians não tem treinador, está na zona do rebaixamento, perdeu o jogador importante para o jogo de hoje, que é o Garro. O staff dele quer tirar o cara do time, do clube. Né? Nesse momento tão difícil da história do Corinthians, surge essa história aí de Balotelli. O Balotelli, para mim, não tem o menor cabimento contratar o Balotelli nesse momento. A galera tá mandando mensagem, a Dedé já manda aqui. Falar de Mário Balotelli nesse momento só serve para desviar das questões que importam no Corinthians. Patética atitude da atual gestão. Porém, nada surpreendente. Para deixar claro, né? Foi oferecido. O ponto é que, por parte da diretoria do Corinthians, ninguém falou. Ainda não. Então não é que os caras falam assim, pessoal, não tem Balotelli, não tem isso. Ninguém negou também, então, ninguém não fala, aí fica esse é o problema. Quando não nega... Fica essa maresia aí. Entendeu? Isso. Fica a maresia. O negócio vai tomando uma proporção pelo tamanho do cara. A sensação que eu tenho é que o Corinthians está sempre buscando um Ronaldo Fenômeno que vá fazer o trabalho eu ia perguntar pelo Corinthians. Você acha que tem a ver com isso? No imaginário corintiano, fala, chegou o novo Ronaldo aí, o cara vai tirar a gente do buraco de novo? Pode ser que sim, mas tem um caso que é diferente. Por exemplo, tem o Adriano, por exemplo, também em 2011. E a coisa acabou não dando tão certo, apesar daquele gol tão importante na reta final e que ajudou a ganhar o título brasileiro de 11. Só que a instituição Corinthians, naquele momento, era uma instituição muito bem financeiramente, com um elenco muito satisfeito, um elenco forte, e você podia até arriscar se fosse o caso. Tô tentando um cara diferente aqui, os outros jogadores estão felizes, está tudo em dia, e eu vou tentar um cara para mexer com o meu torcedor aqui. Cara, não deu certo, não vai mudar tanto a vida do Corinthians ali em 2011, por exemplo. Não mudaria de verdade tanto. Tanto que, por exemplo, o Ronaldo, ele meio que, obviamente, ele se pagava, porque você gastava 400, 500 pau na CLT e você dava a barra os shorts, o lateral da camisa, o patrocínio da manga, ele vendia, juntava mais, sei lá, quase 2 milhões e ele ganhava 2 milhões e meio por mês. Imagine em 2009 o que era 2 milhões e meio por mês. Mas, ou seja, você tinha ali uma coisa que ele até se pagava. Então, o contexto do clube absorvia esse tipo de coisa. Hoje, você não tem grana, está devendo, tem um elenco enfraquecido, numa situação difícil, uma mudança de presidência. Então, o contexto me parece outro. Você não está pronto para isso. Vamos dizer que o Flamengo traga o Balotelli hoje e ele aconteça tudo errado e não dá certo. Qual o tamanho do impacto para o Flamengo hoje? Para mim, é bem pequeno. Beleza, não deu certo, perdi alguns milhões ali, eu tenho 1 bilhão e 400, não muda a minha vida no ano. Mas para o Corinthians mudaria, cara, mudaria bem. Então, eu acho que o conceito pode ser parecido, mas o contexto eu acho diferente. Nós estamos falando aí de 50 milhões em 2 anos, né? 57, seria nessa informação do Bruno Andrade. 57 milhões em 2 anos. O Pablo Leite fala, comparar o fenômeno com o Balotelli é uma ofensa ao futebol. Claro, não estamos comparando nesse sentido da bola. O Ronaldo é incomparável com 99,9% dos jogadores. Quer dizer do barulho, né? É a situação, é o momento. Trouxe o Ronaldo naquela ocasião. Comparando, né? Sei lá, acho que talvez se nascer cabelo aqui, talvez eu consiga comparar uma coisa com a outra. Eu tô colocando o modelo, né? De buscar alguma coisa que te ajude a sair do inferno. Agora, 57 milhões em 2 anos dá para pagar um monte de boleto, hein? Pois é, isso que eu ia falar. O Corinthians não tem nem tá pedindo 9 para completar 10, vai gastar 57. E o que ela fala é interessante porque, por exemplo, o patrocinador master ainda não tem. Por que a diretoria não está focada nisso? Para que vai desfocar olhando... Bom ponto, não estava aí na bica para assinar. Foi o que ele falou para a torcida organizada. Estava na boca, uma boca... a boca escapou nada pela boca. Até agora. E nada até agora. Então... tem outras situações muito mais urgentes para a diretoria do Corinthians se preocupar, sendo bem sincero. O Raça Corintiano aqui manda, Balotelli, 12 pontos em 15 jogos. Esse é o tweet. E tem a história também aí do Garro.
O que é? A galera chegou lá? O staff está tentando tirar ele do Corinthians, tentando forçar. O Corinthians, nesse caso, está protegido, né? Tem uma multa super alta, 100 milhões de euros para o exterior e 300 milhões para o Brasil, se for um clube brasileiro. Só que eu acho que o staff vê lá tudo que está acontecendo com o clube, a situação, e aí foi lá, ofereceu para os 2 gigantes do país dele. O River Plate manda o papel timbrado com uma oferta oficial. Eu não tenho essa informação, mas a imprensa argentina fala em 7 milhões de dólares, que é basicamente o que você pagou para o Tadieres, né? Foi mais ou menos 7 milhões de dólares. Mas você percebe o momento de fragilidade da instituição quando um staff traz a proposta que é só o que você pagou. Vê se alguém leva uma proposta por alguma coisa que o Palmeiras pagou, por exemplo, ou o Flamengo pagou. Gastou 15, eu estou levando uma proposta de 14, 15 para o Flamengo. Os caras vão dar risada da cara de quem trouxe a proposta, mas o staff do Garro se acha em condições e cria coragem de ir lá e oferecer tipo 7 milhões de dólares para o Corinthians, independentemente de qual é o clube, para falar, não, esses caras aí estão com o Pires na mão, a situação é essa, eu vou lá oferecer só para eles não ficar no 0x0 e o 0x0 para eles está bom. E aí o Corinthians, a princípio, está protegido pelo contrato e não vai liberar, já avisou que não vai liberar. E sei lá, os caras têm que trazer muito mais dinheiro para o Corinthians perder o seu camisa 10. Mas você entende o que eu te digo, o conceito de você criar coragem para ir lá no Corinthians oferecer tão pouco? O cara tem que ter muita coragem, só que ele cria essa coragem porque a instituição está fragilizada. Alguém tenta tomar jogador do Palmeiras, do Flamengo? Ninguém tenta, nem chega perto. E se chegar tem que ser com uma coisa muito estratosférica. Não, na verdade é assim, a gente está falando de Balotelli aqui, que por enquanto é só um oferecimento, aí, tarará, e está bem improvável. Mas a questão do Garro já é outra história. Massini, nesse momento, o cara é tranquilamente o melhor jogador do time. Aí é um golpe duro, se o cara for embora. O que eu sempre digo aqui... Mas a multa também é imensa, né? Imensa, então... Não, a multa, nesse caso, foi bem feita, bem amarrada. Não é igual aquela do Carlos Miguel. Né? Claro. Agora é assim, o que a gente sabe? O que a gente tem de experiência no futebol? Quando o jogador quer ir embora, é difícil segurar. A partir daí, resta o Corinthians ser duro, ser firme, né? De falar o seguinte, bom, vocês querem tirar o jogador aqui, o jogador está insatisfeito e tal, a partir de 15, 18, 20 milhões de dólares, 20 milhões de dólares a gente começa a conversar, entendeu? Porque não pagou os 7 ainda, né? Pagou meio que a metade, porque tá tudo parcelado como se compra as coisas no futebol. Pô, é normal, 3, 4 anos você parcela pra frente, eu jogo pra frentemente. Isso. Igual você faz na sua casa aí, filho. Queimou a geladeira, comprar geladeira, você vai lá comprar a geladeira. Exato. À vista. Você vai, compra e aquele carnezinho vai pingar todo mês na sua conta. Então é assim que funciona. Então o Corinthians tem que agora ter altivez, tem que ter firmeza de quem está negociando, conversar com o jogador, trazer o Ramon Dias para a conversa, o Ramon é argentino, conversar com o Garro, né? Tentar convencer o jogador. Se ele bater o pé, quer ir embora, vai com Deus também, paga aí, vamos estabelecer um dinheiro e vai pagar o dinheiro justo e pronto. 100 milhões não vai pagar, ninguém vai pagar. E pode esquecer, nem River, nem Boca tem condições de pagar 12, 15 milhões de dólares no jogador aqui no Brasil. Pode esquecer, os empresários dele teriam que procurar um outro clube, uma outra oferta, entendeu? Mas agora é sentar com os caras e, né, dar aquela milongada, trocar uma ideia, falar, calma, a gente está colocando as coisas em ordem, tem que conversar a respeito disso. É que, é muita notícia ruim, né, cara? E só para vocês entenderem isso que eu estou falando, de como se cria coragem para tirar um cara do tamanho do Corinthians, de um clube do tamanho do Corinthians. O Fausto Vera está terminando a negociação lá, a parte comercial, com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve pagar alguma coisa em torno de 4,5 milhões de dólares, entre 4 e 5 de dólares. Sabe por que esse valor? Porque é o valor que o Corinthians deve para o Argentino Júnior. É o Corinthians só querendo se livrar da dívida, uma delas inclusive está na FIFA e a outra está para vencer. Ainda não venceu a quarta parcela, a terceira está na FIFA. Ou seja, o Atlético Mineiro está pagando, o Corinthians pagou 8, já gastou 4, vai perder 4, só que como ele não tem os outros 4, ele está se livrando para ficar no 0x0, não tem problema ali na frente,
essa é a situação. Se você está bem financeiramente, tudo em dia, o Atlético quer ele, tá, eu quero 12. Mas você comprou por 8, eu quero 12. Você quer comprar, ainda você coloca 4 em cima, mas não, você está salvando os seus 4 que você está devendo para frente. O Carlos Eduardo Cunha fala, no caso do Garro, o Corinthians tem que deixar os vencimentos todos em ordem para não dar brecha para ele querer sair. Perfeito. Agora a pergunta se sabe claramente por que ele está insatisfeito? Porque tudo que ele está vendo, muito provavelmente, ele não falou isso. Mas quando ele vê tudo que está acontecendo num clube, fora de campo, a situação de dentro de campo, obviamente, também tem impacto. Ele imaginou vir para o Corinthians, um clube que tem um estádio como o Corinthians, estádio de abertura de Copa, clube com a torcida que tem, 40 mil pessoas de média. Aí ele fala, cara, eu tô indo para um gigante daquele, eu tô saindo do Tadieres, com todo o respeito ao Tadieres, com 50 canais por dia falando do Corinthians e tudo mais. Só que ele chega, aí essas loucuras todas que está acontecendo com diretoria, um problema atrás do outro, ele está enxergando, ele está vendo, ele não é um cara alienado. Aí o time que ele imaginava ser mais forte do que está. Aí junta tudo isso, o empresário provavelmente aí, eu estou imaginando, eu não tenho essa informação, mas sei lá, todo empresário quando leva um jogador para um clube tem tem a comissão, que também é parcelado. Mas será que tá, eu não sei, tá? Mas será que não está atrasada a comissão do empresário? Ele também fica pé. É o jogador, olha o entorno e o empresário pé da vida, porque não acerta o dele. Aí você vai juntando tudo isso, o cara fala, cara, eu vou tentar pular fora daqui. É mais ou menos o que deve estar acontecendo com ele. Porque no caso do Garro, Massa, sim, pelo menos essa é a minha análise, eu queria ouvir a sua. Para mim é tranquilamente o melhor jogador do Corinthians. E que mais fez nesse período horroroso do Corinthians. Os poucos pontos que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, muitos saíram dos pés dele ou da cabeça dele. Certo? Sim. Muitos. O último jogo foi quase todo ele. Ele fez 2 gols, não fez? Isso. Então, golaço, né? Não foi gol pequeno. Cara, é um jogador muito importante. Perder o Garro agora seria um golpe duríssimo, mais um em cima do Corinthians, né? Então, acho que não dá pro Fabinho, pro Fred Luz, pra galera que assumiu o Corinthians agora, deixar escorrer solto. Não dá pra deixar assim, não, tá tudo bem, estamos pagando, tá aqui. Se tem um mês de direitos, de direito de imagem atrasado, tem um mês de atraso pro empresário. Normalmente se paga ao jogador, o jogador repassa ao empresário. Normalmente, ou até então ao contrário, se paga para a empresa do empresário e o empresário repassa ao jogador, né? O que não está na CLT. Normalmente é assim, cada caso é um caso, ok? Para deixar claro, né? Tem muito negócio que não sai porque o jogador chega lá e fala, eu tenho o Tirone, é meu representante, o Vessi é meu vizinho representante, o Massa também me ajudou, então tem que dividir a comissão entre eles. O clube fala, vou pagar para um só, indica que eu vou pagar. E ponto. Entendeu? Nação corintiana, né? Corinthians aí recusando proposta por Rodrigo Garro, né? E também mercado atrás de Balotelli, né? Vou aqui comentar sobre esse assunto, deixar aqui minha opinião, né? Primeiro, vamos lá, pessoal. Vamos sobre a questão de Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro chegou no Corinthians aí sob o olhar de confiança, né? Muitos com o pé atrás, com medo, né? Ele era argentino e argentino chega no Corinthians. Claro, tem muitos que deram certo, mas tem muitos que deram errado, né? O Corinthians ficou com o pé atrás, o torcedor corintiano com medo, né? Mas é um jogador que demonstra qualidade, é um dos principais jogadores do Corinthians hoje, né? Jogando bem, né, em algumas partidas, claro, nem todas, em algumas apagadas. Aí o Corinthians hoje é surpreendido que chegou uma proposta aí do River Plate pelo jogador, né? E as informações que chegam, né? O jogador estaria interessado em deixar o Corinthians. Pois é, pessoal, infelizmente o Corinthians tem dessas, né? O jogador chegou aqui achando que era uma coisa, é outra, né? Tem salários atrasados, né? Direito de imagem, né? Isso aí dá o pé, né? Do jogador querer ir embora, né? A verdade é essa. Não adianta que a gente querer passar pano só porque é Corinthians, né? Aí o jogador demonstrou o interesse de querer ir embora, né? E agora, o que é que faz? Fica com o jogador insatisfeito, coloca o salário do jogador em dia, né? Para não ter brecha, para não perder o jogador, como perdeu
outros jogadores aí que eu não vou citar nem nome. Aí fica complicado, né? Aí vira e mexe, salários de direitos de imagem atrasada. Você vê o Corinthians no mercado, né? Atrás de jogadores, contratações. Não é contratações simples. Claro, se você é torcedor e não liga para o clube, é só que venham os melhores jogadores, não importa quem vai pagar a conta, talvez esteja feliz, né? Vai vir Balotelli, o Corinthians está atrás de Balotelli. Mas para a situação financeira que o Corinthians vive hoje, pessoal, não é uma boa contratação. O Corinthians não está pagando nem os jogadores que lá estão. Eu estou dizendo que o Corinthians não tem que ir atrás de um mercado? Com certeza tem que. Para sair dessa, principalmente para sair dessa situação que o Corinthians vive hoje, né? Uma situação aí complicada, a verdade é essa, né? Mas não ir atrás de um Balotelli, ganhar aí quase 60 milhões de reais, né? Contrato, né? É um desses padrões, né? Eu já não tinha trazido Igor Coronado, que ganha 2 milhões. Balotelli, que é um pacote, né? Confusão, é muita coisa, né? Então, você tá pensando no Corinthians, você é contra. Não é com um time que tá devendo o atual elenco, vai no mercado atrás de fazer contratações milionárias, pessoal. Então, eu sou contra a chegada de Balotelli. É um jogador, claro, se ele chegasse focado, chegasse só pensando em jogar futebol, é melhor do que todos os atacantes do Corinthians que tem aí, né? Com certeza, né? Mas, primeiro, o Corinthians não tem condições de trazer Balotelli hoje. A verdade é essa. O Corinthians tá devendo o atual elenco, então vamos botar as coisas em ordem, né, seu presidente? Aí tem uma contratação que talvez poderia dar certo. Qual seria? Gabigol, né? Mas você tá dizendo aí agora que não é para trazer um jogador caro, que é problemático, tal. Pois é. Vamos lá. A casas e casas. Daí Gabigol. Segundo as informações, tem uma empresa querendo colocar Gabigol no Corinthians, né? Pagar salário, acertar com o jogador, né? Pra que isso? Qual é a intenção dessa empresa, né? Visibilidade, né? Corinthians, ela ia usar apenas o Corinthians como trampolim, que se chama, né? Colocar Gabigol rendendo ou produzindo, se fosse para outro clube, ia ganhar numa negociação. Talvez estampar em algum canto de uniforme a sua marca, né? Era o que a empresa queria. E quer, né? As negociações ainda estão em andamento. De início, Augusto Melo não gostou. Mas nesses padrões aí sim, né? O Corinthians não ia arcar com salário, não ia arcar com negociação de jogador, né? Aí sim, talvez valeria a pena, né? Mas não trazer Balotelli aí, final de carreira, 34 anos, problemático, salário alto, e o Corinthians devendo o atual elenco, né? Inclusive tem que abrir o olho aí, né? A situação de Rodrigo Garro, porque tá devendo o jogador. Então o jogador pode muito bem a FIFA pedir desligamento do clube, igual outros fizeram aí, né? O Corinthians sempre dá essa sopa aí, pessoal. Sempre dá essa sopa. Não paga os jogadores. O jogador achou que ia chegar aqui no Brasil e ia ganhar em dia, né? Talvez, né? Principalmente quando os jogadores estão vindo da Argentina, precisa na situação financeira, né? Que os clubes do Brasil paga bem melhor do que os argentinos, né? Mas chega aqui, o seu salário está atrasado, né? Chega uma proposta do River Plate, talvez o jogador, seus empresários, vai ganhar a comissão, tão iludido disso, quer levar o jogador de volta, né? Mas o Corinthians já recusou a proposta. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar os próximos dias. Corinthians enfrenta aí logo mais o Vasco, né? Talvez na arquibancada já vai ter Ramon Dias. Quem sabe aí não vai ter notícia boa, né, no decorrer desses dias, né? Mas eu já sou contra Balotelli, a deixar minha opinião. Não pelo jogador, né? Mas também pela situação financeira do clube. Estou a favor da chegada de Gabigol, padrões de uma empresa trazer e bancar o jogador, aí sim. Mas diante disso, eu sou contra a chegada do Balotelli. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.